O relógio digital na bancada da cozinha piscava 21h12 em vermelho. O som suave da chuva batendo no vidro era quase hipnótico, mas Karine não conseguia relaxar. O apartamento estava em silêncio. Apenas o leve ruído do ventilador de teto girando lentamente quebrava o vazio. Na tela do celular, uma notificação apareceu. Seu pedido está a caminho. Ela fechou os olhos por um instante. Não era apenas comida que aguardava. Era uma espécie de quebra no isolamento que vinha se arrastando há meses. Desde o fim do relacionamento de 5 anos, as noites eram longas demais. O trabalho como arquiteta freelancer ajudava a ocupar a mente, mas as horas depois do expediente sempre pesavam. Pedir um lanche naquele horário era, no fundo, uma desculpa para ter um rosto novo diante dela, mesmo que por alguns minutos. Do outro lado da cidade, Andressa ajeitava o casaco impermeável antes de subir na bicicleta. O vento úmido da noite grudava nos cabelos cacheados que insistiam em escapar do coque improvisado. No baú preso à garupa, o aroma quente de hambúrguer com queijo derretido invadia o ar, misturado ao cheiro do papel pardo que embalava o pedido. Andressa já fazia entregas havia 3 anos. Conhecia cada rua, cada curva mal iluminada, cada esquina onde o asfalto cedia para buracos traiçoeiros. Gostava da liberdade da rua, mas detestava o frio e as noites em que o corpo doía de tanto pedalar. Ainda assim, havia algo de viciante em observar pessoas por segundos, como se fosse possível adivinhar histórias inteiras em olhares breves na soleira de uma porta. O aplicativo indicava o endereço, um prédio de fachada clara, em uma rua tranquila. Andressa não sabia explicar, mas havia algo naquele nome, Karine, que lhe soava diferente. Chegou ao portão e apertou o interfone. Uma voz feminina, suave e levemente grave, respondeu. Sim. Boa noite. É a entrega para Karine. Pode subir, por favor. O elevador antigo subiu rangendo. Andressa observava seu próprio reflexo no espelho manchado da cabine, ajeitando discretamente o cabelo. Entrega é entrega, pensou, mas o coração batia um pouco mais rápido sem motivo aparente. A porta se abriu e, diante dela, Karine surgiu. Usava uma camiseta larga de algodão, short de tecido leve e estava descalça. O cabelo loiro, ligeiramente bagunçado, caía sobre os ombros. Mas foram os olhos verdes que prenderam Andressa, profundos, atentos, como se medissem cada detalhe. Obrigada por vir tão rápido, disse Karine, recebendo o pacote. De nada, Andressa sorriu. Ainda está bem quentinho. As mãos se tocaram por um instante na troca do pedido. Foi rápido, mas suficiente para provocar um arrepio que Andressa tentou disfarçar. Karine hesitou antes de dar um passo para trás, deixando a porta semiaberta. Quer tomar um copo d'água antes de ir? Está chovendo e, bom, deve estar gelado lá fora. Convites assim eram raros. A rotina ensinava a não se demorar. Cada minuto parado significava menos entregas e menos dinheiro. Mas havia algo naquele olhar que parecia pedir companhia tanto quanto oferecê-la. Eu aceito, obrigada. Entrou no apartamento iluminado por luz amarela. O cheiro de café fresco ainda pairava no ar, misturado ao aroma suave de lavanda vindo de algum difusor. Karine pegou um copo transparente e encheu com água filtrada. Enquanto bebia, Andressa deixou os olhos explorarem o ambiente. Plantas bem cuidadas perto da janela, livros empilhados na mesa de centro, um quadro com traços abstratos na parede. Você pedala sempre nessa hora? Perguntou Karine, apoiando-se no batente da cozinha. Quase todos os dias. À noite é mais tranquilo, menos trânsito. Mas também é quando a chuva resolve aparecer. Karine sorriu de leve. Imagino que já tenha visto de tudo. Ah, com certeza. Tem gente que nem olha na minha cara, só pega o pedido e fecha a porta. E tem gente que, ela parou, percebendo que quase falará mais do que devia. Gente que o quê? Karine perguntou, inclinando a cabeça, curiosa. Que, parece que espera mais do que só a comida. Houve um silêncio carregado entre as duas. Karine manteve o olhar firme, sem desviar. E você, Karine? Mora sozinha?
Andressa tentou mudar de assunto. Sim. Moro sozinha há uns 6 meses. Antes eu dividia a casa com alguém. Mas as coisas mudam. O tom de Karine carregava um peso escondido. Andressa reconheceu aquele tipo de silêncio. Não era sobre não querer falar, era sobre não querer reviver. Entendo, disse apenas, com suavidade. Elas conversaram por alguns minutos, de forma natural, como se não se conhecessem havia apenas 5 minutos. Karine falou sobre o trabalho como arquiteta e sobre como gostava de trabalhar à noite, quando a cidade parecia dormir. Andressa contou pequenas histórias das ruas, das corridas sob chuva e dos clientes excêntricos. Quando Andressa se levantou para ir embora, Karine caminhou até a porta junto dela. Obrigada pela água e pela conversa. Andressa sorriu. Obrigada você, pela entrega. O tom de Karine tinha um duplo sentido sutil. O que você faria se um encontro inesperado começasse a mudar sua vida? Acompanhe e veja como o destino prepara surpresas que não podemos evitar. Ao fechar a porta, Karine apoiou-se nela por um instante, respirando fundo. Não sabia explicar, mas aquela breve interação tinha mexido com algo dentro dela. Na rua, pedalando de volta, Andressa sentia o frio no rosto, mas também um calor estranho no peito. Não sabia se voltaria a vê-la, mas o nome Karine já estava gravado na memória como um endereço que valia a pena guardar. Andressa ainda tinha mais 3 entregas para fazer naquela noite. Tentou se concentrar no trajeto, mas a imagem dos olhos verdes de Karine voltava sempre que o semáforo fechava ou quando o vento frio cortava o rosto. Não era comum que um simples cliente permanecesse na memória por mais de alguns minutos, mas havia algo naquela mulher que parecia se recusar a se diluir na rotina. Por volta das 23 horas, o movimento começou a diminuir. O aplicativo tocou novamente, e o endereço que apareceu fez seu estômago revirar. Era o mesmo prédio, o mesmo apartamento. Estranhou. 2 entregas na mesma noite para a mesma pessoa? Talvez fosse engano, mas o nome estava lá, inconfundível. Chegou mais rápido dessa vez, com combo de milkshake e batata frita. Apertou o interfone. Oi, é a Andressa. Digo, a entrega. A voz soou mais calorosa do que antes. Pode subir, Andressa. O elevador, sempre lento, parecia mais impaciente naquela hora. Ao abrir a porta, Karine já esperava, segurando a carteira na mão. Não acredito que você veio de novo, disse, sorrindo. Espero que não ache que eu estou, sei lá, abusando do serviço. Imagina. Só achei curioso. Andressa entregou o pacote. Mais fome. Na verdade, mais vontade de ter companhia. Andressa ficou imóvel por um segundo, absorvendo a franqueza daquela frase. Karine notou a reação e, talvez por impulso, completou. É que hoje o silêncio estava mais alto do que o normal. Sem precisar de convite, Andressa entrou. Dessa vez, não foi para tomar água. Karine abriu o pacote e dividiu a porção de batata entre 2 tigelas. Sentaram-se no sofá, com o som baixo de uma playlist de jazz preenchendo o ambiente. Você deve ouvir histórias incríveis nas entregas, comentou Karine, mordendo uma batata. Algumas, sim. Mas a maioria das pessoas não diz muito. Acho que a pressa não deixa. Ou talvez elas só não encontrem alguém que faça valer a pena falar. Houve um silêncio breve, carregado de algo que nenhuma quis quebrar. Andressa percebeu que Karine não desviava o olhar, como se estivesse mapeando cada detalhe de seu rosto. E você, Karine? Andressa perguntou, com voz mais baixa. O que faria valer a pena falar? Karine pousou a tigela na mesa, inclinou-se um pouco para a frente e respondeu. Um olhar sincero. Alguém que ouve sem tentar consertar nada. Andressa sentiu o peso daquelas palavras. Não era sobre comida, não era sobre entrega, era sobre presença. Continuaram conversando até que a chuva apertou, tamborilando nas janelas. Andressa percebeu a hora avançada e se levantou. Acho que preciso ir. Se ficar mais tarde, vou acabar dormindo na rua. Karine hesitou, mas continuou. Pode esperar um pouco. A chuva deve passar.
Andressa ficou parada por alguns segundos. Não estava acostumada a aceitar esse tipo de oferta, mas a forma como Karine disse soou mais como um pedido do que uma sugestão. Sentou-se novamente, e o silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Karine se levantou para buscar uma manta e colocou sobre o colo de Andressa. Para não pegar frio. Obrigada. O toque dos dedos ao ajeitar o tecido foi rápido, mas deixou um rastro de calor. Quando a chuva diminuiu, Andressa se levantou de novo. Karine a acompanhou até a porta. Obrigada pela segunda entrega da noite. E você, obrigada por não me deixar sozinha com meu silêncio. A despedida foi lenta. Karine segurou a porta aberta por um instante, como se houvesse algo mais para dizer. Andressa pensou em falar algo, mas preferiu apenas sorrir e sair. No elevador, sentiu o coração bater mais rápido. Não sabia se voltaria a vê-la tão cedo, mas havia uma certeza estranha de que aquela noite não terminava ali, que, de alguma forma, Karine já fazia parte de um mapa que Andressa não sabia que estava seguindo. No apartamento, Karine apagou as luzes, mas demorou a dormir. Ficou deitada, revivendo cada detalhe, o jeito que Andressa segurava o copo, a maneira como seus olhos se estreitavam levemente quando sorria, a naturalidade com que ocupava o espaço. Não parecia certo pensar tanto em alguém que mal conhecia, mas, ao mesmo tempo, nada parecia mais inevitável. Do lado de fora, a cidade voltava ao seu ritmo lento de madrugada. Mas para as duas, aquela noite havia marcado o início de algo que nenhuma sabia nomear, ainda. 2 dias haviam se passado desde aquela noite. Andressa tentou ocupar a mente com a rotina de entregas, mas Karine surgia nos pensamentos em momentos aleatórios, no farol fechado, na pausa para um café, ou quando o vento frio batia no rosto e ela se lembrava da manta suave e do olhar verde que a observava. Karine, por sua vez, tentou seguir seu trabalho, finalizando o projeto de um apartamento em reforma. Mas cada vez que o celular vibrava com uma notificação de entrega, sentia o coração acelerar, na esperança absurda de que Andressa aparecesse novamente sua porta. Na sexta-feira à noite, Andressa estava pedalando pela região central quando o aplicativo anunciou um novo pedido. Ao olhar o endereço, o mesmo frio no estômago da primeira vez percorreu seu corpo. Apartamento 302. Sorriu sozinha, apertou o ritmo e seguiu. O prédio estava iluminado, e a recepcionista já a conhecia de vista. A do 3º andar, né? Comentou, sorrindo. É, parece que virei entregadora exclusiva. Andressa riu, mas o coração disparava. No elevador, ajeitou o cabelo e respirou fundo antes de bater a porta. Karine abriu quase de imediato, vestindo um vestido leve de alças finas, pés descalços e o cabelo preso de forma desalinhada, como se tivesse sido solto e preso várias vezes. Olha só quem está aqui, disse Karine, com um sorriso que misturava surpresa e alívio. Olha só quem pediu de novo, Andressa respondeu, entregando o pedido. Não vai embora correndo hoje, vai? Perguntou Karine, abrindo espaço para que entrasse. Só se você me colocar para fora. Entrou, e o cheiro de incenso de sândalo preenchia o ambiente. A música era mais marcante dessa vez, um jazz lento e grave. Karine levou o pedido para a cozinha e voltou com 2 taças de vinho. Eu sei que você está trabalhando, mas é só um gole. Um gole não mata ninguém. Andressa aceitou, sentando-se no sofá. O vinho trouxe um calor lento que contrastava com o frio da rua. Conversaram sobre trivialidades, mas cada troca de olhar carregava algo que ia além das palavras. Karine contou que estava sozinha no fim de semana, e Andressa falou sobre a vida na rua, sobre como às vezes se sentia invisível. Engraçado, disse Karine, girando a taça nas mãos. Eu não consigo imaginar você invisível. É porque você olha. Talvez seja porque vale a pena olhar. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas denso. Andressa pousou a taça na mesa e recostou-se, observando Karine. A luz amarelada criava sombras suaves no rosto dela, e o vestido deixava a pele à mostra de um jeito que parecia distraído, mas claramente calculado. Você está me olhando assim por quê? Karine perguntou, um sorriso de canto surgindo. Por que quero lembrar desse momento depois?
Karine inclinou-se um pouco para a frente. E se eu disser que você pode viver ele agora, ao invés de guardar para depois? Andressa não respondeu de imediato. Estava tão perto que podia sentir o perfume misturado ao vinho. Um toque leve na mão foi suficiente para desfazer a distância. Karine se aproximou e encostou os lábios nos dela, primeiro suave, como um teste, depois mais firme, como quem se permite esquecer qualquer cautela. O beijo foi lento, exploratório. As mãos de Karine subiram até a nuca de Andressa, puxando-a para mais perto. O corpo respondeu instintivamente, e o tempo perdeu relevância. Quando se separaram, as respirações estavam aceleradas. Acho que vou precisar de mais um gole de vinho, disse Andressa, rindo baixinho para quebrar a tensão. Eu também. Depois do vinho, Karine pegou a caixa de comida e levou para o quarto. É mais confortável lá. Andressa hesitou, mas seguiu. O quarto tinha luz baixa e cortinas semiabertas, deixando a chuva lá fora parecer parte da cena. Sentaram-se na cama, dividindo as batatas, rindo quando uma caía no lençol. O clima oscilava entre leveza e uma tensão quase palpável. Karine deixou a caixa de lado e se aproximou novamente, desta vez tocando o rosto de Andressa com delicadeza. O beijo voltou, mais profundo. As mãos exploraram lentamente braços, cintura, costas. Não havia pressa, mas também não havia dúvidas sobre o que acontecia. A blusa de Andressa foi puxada para cima, revelando a pele quente. Karine passou os dedos pelo ombro nu, traçando caminhos lentos. Andressa retribuiu, deslizando a mão pela curva da cintura dela. O toque era cuidadoso, quase reverente. Não chegaram a ir além. Karine encostou a testa na dela, respirando fundo. Eu não quero que isso seja só uma noite. Eu também não. Deitaram-se lado a lado, abraçadas, enquanto a chuva seguia caindo. Conversaram sobre coisas simples, música, viagens, memórias engraçadas. De vez em quando, um beijo rápido interrompia as palavras. Quando Andressa finalmente se levantou para ir embora, já passava da meia-noite. Karine acompanhou até a porta, e o beijo de despedida foi mais demorado que o primeiro. Até logo, disse Karine. Não me faça esperar muito. No caminho de volta, Andressa pedalava devagar, como se quisesse prolongar o calor que ainda sentia no corpo. Karine, deitada na cama, ficou olhando para o teto, sorrindo sozinha. Não sabia o que aquilo se tornaria, mas já não importava, o silêncio não era mais o mesmo. Foram quase 3 semanas de silêncio. Nem mensagens, nem pedidos no aplicativo, nem encontros casuais. Andressa pedalava pela cidade com a sensação incômoda de que algo tinha sido interrompido antes mesmo de começar. Tentou convencer a si mesma de que era apenas mais uma cliente que desaparecia, mas sabia que não era verdade. Karine tinha entrado na vida dela de um jeito diferente, e a ausência pesava. As noites frias pareciam mais longas. O trabalho seguia o mesmo, pedidos, entregas, chuva, vento. Mas já não havia aquela expectativa ao ver o celular vibrar. E no fundo, Andressa temia ter interpretado errado o que aconteceu entre elas. Talvez Karine tivesse se arrependido. Karine, por outro lado, passava por dias turbulentos. Uma proposta de trabalho fora da cidade exigia decisões rápidas. Ela mergulhou nos projetos para evitar pensar em sentimentos, mas, inevitavelmente, o pensamento voltava para a noite do vinho, da chuva e do toque quente na penumbra. Não pedir mais entregas de Andressa foi um ato de autoproteção, mas também uma espécie de castigo silencioso que não sabia até quando suportaria. Foi em uma tarde de sábado, quase ao fim de um turno cansativo, que o destino decidiu se intrometer. Andressa pedalava de volta para casa quando parou num semáforo. Ao lado, um carro estacionado tinha a janela abaixada. Reconheceu o perfil, o cabelo loiro preso, os óculos escuros, a expressão concentrada. Karine. O impulso foi mais rápido que o pensamento. Karine? Chamou, aproximando-se. A mulher virou o rosto, surpresa. Andressa. Meu Deus! Ela tirou os óculos, revelando os olhos verdes que Andressa não via há semanas. Eu estava justamente pensando em você.
O semáforo abriu, mas nenhuma das duas se moveu. Karine encostou o carro e gesticulou para que Andressa seguisse. Foram até um café discreto, de esquina, com mesas junto às janelas. O reencontro começou com um silêncio carregado. As mãos de Karine brincavam com a borda da xícara de chá. Andressa, firme, foi a primeira a falar. Você sumiu. Eu sei, Karine suspirou. Eu precisava pensar. Pensar sobre o quê? Sobre mim? Sobre a gente? Sobre se eu estava pronta. A sinceridade cortou o ar como uma lâmina. Karine continuou. Eu saí de um relacionamento difícil. Achei que estava pronta para algo novo, mas quando percebi o que estava sentindo por você, fiquei com medo. Andressa não desviou o olhar. Eu também tenho medo. Mas não é isso que faz valer a pena? Houve uma pausa. Karine passou a mão pelos cabelos, como quem tenta organizar os pensamentos. Naquela noite, eu não estava apenas querendo companhia. Eu queria você. E isso me assustou. Andressa estendeu a mão sobre a mesa, encostando levemente na dela. Eu não quero te apressar, mas também não vou fingir que não senti o mesmo. O toque se prolongou, até Karine puxar a mão suavemente, não para se afastar, mas para se levantar. Vem comigo. A voz tinha uma urgência que Andressa não discutiu. Saíram do café e caminharam até o carro. Karine dirigiu em silêncio até seu apartamento. Quando entraram, o clima não era de pressa, mas de algo inevitável. No quarto, a conversa se misturou aos gestos. Karine encostou a testa na de Andressa e falou baixo. Eu não quero mais fugir. O beijo veio carregado de tudo que ficou preso nas últimas semanas. Saudade, desejo, frustração. As mãos exploraram com mais coragem, o corpo reconhecendo o outro como um lugar seguro e excitante ao mesmo tempo. As roupas foram sendo deixadas pelo caminho até a cama, mas o ritmo não era apressado. Cada toque parecia ter sido aguardado tempo demais. Andressa traçou o contorno do ombro de Karine com a ponta dos dedos, descendo lentamente até a cintura. Karine retribuiu, explorando o espaço entre a nuca e a clavícula dela com beijos lentos. Não havia palavras, apenas respirações aceleradas e o som distante da chuva que começava a cair novamente. Deitaram-se juntas, os corpos entrelaçados. As carícias foram se intensificando, mas sem perder a suavidade. Era mais sobre conexão do que sobre urgência. Quando finalmente se acalmaram, Karine manteve o rosto próximo ao de Andressa, como se temesse que qualquer movimento quebrasse o momento. Isso, murmurou Karine, é o que eu estava evitando sentir. E agora? Perguntou Andressa. Agora eu não quero mais evitar. Ficaram abraçadas por longos minutos. A chuva continuou caindo, criando uma moldura sonora para o que parecia um início real. Quando Andressa precisou ir embora, não houve despedida apressada. Karine a acompanhou até a porta, segurando sua mão por alguns segundos a mais. Você volta amanhã? Perguntou, quase num sussurro. Se você quiser, volto hoje à noite. O sorriso que Karine deu foi a resposta. Andressa desceu pelo elevador com a sensação de que, dessa vez, não haveria sumiço. No coração, havia medo, sim, mas também havia algo novo, a certeza de que, mesmo que fosse difícil, valeria a pena. E lá fora, a cidade parecia menos fria. Se essa história mexeu com você, não deixe de curtir, comentar e se inscrever para acompanhar as próximas histórias que vêm por aí.